noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos nós reunidos aqui mais uma vez, nessa live, para podermos juntos adorarmos o nosso Deus, compartilhando aqui a palavra do Senhor, que é santa, que é pura, que transforma, a palavra que jamais volta vazia. Você que está com sua Bíblia aí, abra na carta que Paulo escreveu aos Romanos, Romanos capítulo 12, versículo 2, apenas o verso 2. Romanos 12, verso 2. Diz assim o texto: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Senhor, nós adoramos a Ti pela Tua palavra, pelo acesso à Tua palavra, pela liberdade que nós temos de propagar a Tua palavra, de cultuar ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, que o Senhor nos ensine a cada dia fazermos bom uso dessa liberdade que temos, Senhor, e podemos levar avante a Tua palavra, anunciar o Evangelho, Senhor, quer seja no templo, quer seja assim, Pai, via internet, Senhor, mas que a Tua palavra seja pregada, que o Teu Evangelho seja anunciado, que as boas novas possam adentrar a porta dentro dos lares, Senhor, levando vida e vida em abundância, levando renovo, levando alegria, levando a solução, Senhor, porque a solução para a humanidade, Pai, ó Deus, não está no dinheiro, Deus amado, não está na tecnologia, não está na educação, está em Cristo Jesus. Nós Te louvamos, Senhor, Te agradecemos, ó Pai, pela Tua bondade. Sabemos que Tu vais falar conosco essa noite, Senhor. Fala agora, ministra em cada coração, ó Deus. Ó Espírito Santo, vai trabalhando em cada coração agora. Suplicamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a cultura, falando sobre cultura, quando nós falamos em cultura, nós falamos sobre a marca de um povo, de uma nação. E essa cultura ela vai se desdobrando. Existe cultura familiar. Dentro de um país existem regiões com culturas próprias, de modo que isso é passado de pai para filho e é uma marca forte na vida da pessoa. E veja bem, quando um casal se une em matrimônio, são duas culturas diferentes que vão entrar em conflito. E o conflito vai acontecer, ele vai aparecer, ele precisa aparecer para que o casal entenda que uma nova cultura está sendo formada. Não por aquela que ele trouxe ou que ela trouxe, mas que os dois como família vão formar. E é sobre cultura que eu quero falar com você essa noite. Mas não é a cultura do Brasil, não é a cultura da sua família, da minha família, é a cultura do reino. A cultura do reino de Deus. E essa passagem, esse pequeno trecho da palavra de Deus, aqui no versículo 2 de Romanos 12, ela é uma passagem desafiadora. Por quê? Porque ela fala em nos darmos por inteiro para Deus. Nos entregar por inteiro, completamente a Deus e vivermos para Ele. É disso que o texto está falando. Olha, não se conforme com o que está aí fora. Quando fala século aqui, algumas traduções já está na palavra mundo, ele está dizendo o seguinte: esqueça isso. O que é se conformar? É assumir a forma de alguma coisa. Então Paulo está falando o seguinte: ó, não assumam a forma do mundo, não absorvam a prática do mundo, não tenham como estilo de vida o estilo do mundo. Pelo contrário, diz aqui: transformai-vos. Aí entra a questão da cultura, pela renovação da vossa mente. Meus irmãos, viver para Deus, se entregar ao Senhor,
permitir que Ele vá processando mudanças e mudanças em nossa vida através do Espírito Santo, implica em uma mudança radical, é nós sairmos da nossa cultura, daquilo que nós vivíamos, daquilo que nós costumávamos fazer, porque não tem como você servir a dois senhores. Jesus mesmo dizia isso, né? Não tem como servir a dois senhores. Não dá para você ter a parte do mundo na sua vida e parte de Deus. Ou nós somos do mundo, ou nós somos de Deus. Ou nós somos crentes em Cristo, e ser crente em Cristo é você viver realmente aquilo que Jesus determina na palavra dele, você aprender os princípios do reino e aplicá-los na sua vida. Nós vamos ver aqui daqui a pouco, vou citar rapidamente Romanos 14, 17, quando fala no que consiste o reino de Deus. Mudar de cultura é um ato radical, e foi exatamente isso que Jesus fez. Quando Jesus ele veio à terra, né, lá em João 3,16, nós vemos Deus falando, olha, Jesus citando o Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho. Jesus falava sobre ele. Ele cita o Pai, e quando fala do Filho, fala sobre ele, que enviou o seu único filho. Agora entenda, irmãos, perceba, para Jesus vir ao mundo, ele teve que mudar radicalmente a cultura dele. Olha só, sendo Deus se fez homem, sendo Criador se fez criatura, sendo atemporal, ou seja, o Criador do tempo, e alguém que vive fora do tempo, porque Deus, ele não tem o drama do tempo, ele não sofre o drama do tempo. Nós estamos presos ao tempo. Deus não precisa esperar que os dias se passem para que ele saiba das coisas. Deus não precisa que alguém telefone para ele e conte uma novidade, porque não existe novidade para Deus. Ele simplesmente já sabe o que vai acontecer. Para ele já aconteceu. Agora é importante você entender uma coisa. O fato de Deus ser atemporal e, portanto, ter visibilidade naquilo que nós chamamos de futuro, que para ele não é, porque não existe futuro, não quer dizer que Deus interfira. Porque ele te deu livre-arbítrio. Ele me deu livre-arbítrio. Então, o poder de decisão cabe a nós. Se lá na frente, Deus sabe como eu vou estar lá na frente. Deus sabe como você vai estar lá na frente. E a decisão que nós tomamos, porque Ele já sabe a decisão que cada um vai tomar. Deus já sabe quem vai estar na glória com Ele. Por quê? Porque Ele sabe exatamente a decisão que cada um vai tomar. De aceitar a Jesus, ou seja, consequentemente a cultura do reino de Deus, ou negar a Jesus. E tem muitas pessoas que aceitam a Cristo de forma sincera, mas quando chega no momento de começar a mudar a cultura, absorver a cultura do reino, e aí a questão de dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, vamos usar um pouco de física aqui, não tem como eu absorver em mim e reter em mim a cultura mundana e a cultura de Deus. Deus não vai aceitar isso, porque Ele não divide a glória dele com ninguém. E aí Ele fala, eu estou disposto, Aldivan, a te dar toda a cultura do meu reino, te ensinar todos os princípios do meu reino. Porém, é importante que você vá se esvaziando dos princípios terrenos, dos princípios mundanos, daquilo que não me agrada, daquilo que não me satisfaz. E aí perceba, irmãos, que Jesus, conforme diz Filipenses 2, ele se esvaziou da cultura celestial, ele se esvaziou de ser Deus e se tornou homem, e se humilhou em forma de homem. Ele mudou a cultura radicalmente. E durante os 33 anos que ele habitou nessa terra, ele viveu para o Pai em nosso favor. Eu não conheço ninguém que tenha mudado tão radicalmente de cultura quanto Jesus. Imagina ele ter que se adequar à cultura judaica ali, daquelas observâncias da lei, aquilo tudo, e ele observou tudo. Ele não deixou passar nada. Ele nasceu puro e ele morreu puro. Ele se fez pecado por nós, mas ele mesmo não tinha culpa alguma, não havia dolo algum em Jesus. Mas é importante, irmãos, entender que Jesus não apenas esvaziou-se do que ele era para assumir a cultura humana. Ele não assumiu apenas a cultura humana, ele assumiu o nosso pecado, o meu pecado, o seu pecado, a nossa culpa. Ele fez isso por nós e porque nos ama. Esse texto fala então de uma entrega completa, em todos os aspectos. Toda a minha tricotomia, toda a sua tricotomia, o que é isso? Espírito, alma e corpo. Tudo tem que ser entregue ao Senhor.
E precisamos começar a absorver a cada dia a cultura do reino e viver a cultura do reino, a dinâmica do reino de Deus. Como brasileiro, nós somos formados na cultura brasileira. E a cultura brasileira era riquíssima, era bem diversa. Você vai subindo para o norte, vai ver como vai mudando tudo. Mas, mesmo sendo brasileiros e amando o nosso país, nós não podemos, queridos, edificar nossa vida sobre a cultura brasileira e sobre nenhuma outra cultura. Por quê? Porque a cultura humana, nenhuma cultura humana é suficientemente ampla para permitir que entremos em tudo que Deus tem preparado para nós. Nenhuma cultura humana suporta as características do reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus, a cultura do reino de Deus, é uma cultura totalmente, absolutamente, irremediavelmente espiritual. E por quê? Porque é celestial. E nós começamos a praticar e viver a dinâmica do reino aqui. Por quê? Porque é para o reino de Deus que nós vamos. É para a glória dele que nós vamos. E vai para a glória de Deus quem absorveu a cultura do reino de Deus. O que é absorver a cultura do reino de Deus? É viver segundo os princípios da palavra de Deus. É fácil, pastor? Não. Nunca. Se alguém disser que é fácil, é doido, maluco, varrido. Pode dar nota de R$100 que vai rasgar no meio. E se não rasgar, sem vergonha. Está falando mentira. Então, irmão, é difícil. Jesus falou, no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus mesmo citando também, desde os tempos de João até hoje se faz força, se luta para entrar no reino de Deus. Querido, primeiro choque que você tem é com a sua própria cultura, é com você mesmo, e aí está a maior guerra. Unindo-se à sua cultura vem o inimigo, tentando dizer um monte de mentira para você, ou meias verdades que dá uma mentira do mesmo jeito. Então o maior conflito é com você mesmo. É começar a quebrar paradigmas da sua vida. É começar a romper com essa cultura. Olha só, é cultura familiar, cultura profissional. E para mim uma das piores culturas que existe, a cultura religiosa. Cada religião ou cada denominação tem umas culturas que nada mais são do que a cultura humana. É o homem querendo impor aquilo que ele acha que é certo. Querido, nós não temos que seguir aquilo que o homem acha que é certo. Nós, como servos de Deus, temos que seguir o que Cristo diz, o que Deus diz. Porque a Bíblia é para nós a única regra de fé e prática. Para mim não é o que o homem diz. Pode escrever da forma mais linda possível, o português mais puro que for. Se não tiver a Bíblia no meio, para mim não serve. E as pessoas ficam aí perdendo tempo com tantas coisas. Então, querido, não dá para nos basear na cultura que nós temos. Não dá para remendar. Ah, Senhor, me dá aí. Eu vou misturando aqui. Eu tiro de bom, eu tiro o melhor que eu tenho da minha cultura e uno com a sua, meu querido. O bom é inimigo do melhor. A sua cultura pode ser boa, mas a de Deus é melhor. A sua cultura pode ser até agradável, mas a de Deus é mais agradável. Porque a cultura humana morre com a humanidade. A cultura de Deus continua eternamente com Deus. Porque o reino de Deus, ele é sempiterno. Ele não passa. Ele não passa. O reino de Deus não foi. Não será, ele é. Amanhã eu tenho que dizer a mesma coisa, o reino de Deus é. Porque é eterno. E por quê? Por que não dá para se fundamentar na nossa cultura? Simples. Porque ao aceitarmos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele nos tornou herdeiros de uma nova cultura. Que cultura é essa? A cultura do reino. Quando você aceitou Jesus no seu coração como Senhor e como seu Salvador, Jesus te tornou automaticamente herdeiro com Ele do reino de Deus. E você está apta ao reino de Deus. Agora tenta imaginar você como servo do Senhor, como ser humano, tendo em você a cultura do reino, vivendo o reino de Deus, experimentando o reino de Deus, exalando o reino de Deus, propagando o reino de Deus, ensinando o reino de Deus. Essa é a vontade do Pai. Deus não te salvou para você pendurar sua salvação num lugar ou usar como troféu. Deus te
salvou para te transformar também num instrumento de pronúncia, de anunciar, de propagar, num arauto do reino. Você é um arauto do reino. Anuncie, mas para eu anunciar o reino, eu preciso viver o reino, porque eu preciso conhecer o reino. Infelizmente, amados, para muitos crentes hoje em dia, o reino de Deus é uma coisa estranha. Quando Jesus veio e disse, né, estava estabelecendo o reino. O reino veio com o Senhor Jesus. E está entre nós. Temos que desfrutar desse reino, viver esse reino. Meus amados, é importante entender uma coisa. Enquanto muitas pessoas estão lutando para tentar remediar, viver uma vida média. O que é uma vida? O que é viver na média? É ter uma vida medíocre. Eu nunca gostei desse nome, média. Quando fazia faculdade, mesmo no ensino fundamental, no ensino médio e nas faculdades que eu fiz, eu nunca gostei de ficar na média. Porque média é sinônimo de medíocre, mediocridade. Então eu sempre pensei, se eu me esforçar, eu consigo estar acima da média. E o cristão tem que estar acima da média. Irmãos, em nome de Jesus, entenda uma coisa, não adianta querer se esforçar para remendar as coisas. Jesus mesmo falou, não dá para colocar remendo novo igual no velho. O velho vai rasgar. E Deus não remenda, Deus não conserta, Ele faz tudo novo. Observe o que Ele disse através do profeta Isaías há 700 ou 800 anos, antes de Jesus vir e implantar o reino. Olha o que Deus fala através de Isaías. Isaías 43, 18 e 19 diz assim: não lembreis as coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço coisa nova. Olha só, como que Deus diz isso há mais ou menos 700, 800 anos antes de Jesus vir? Porque Deus é atemporal, irmãos. Quando Deus mandou Isaías dizer isso para ele, o filho já tinha vindo, Jesus já tinha morrido na cruz, a igreja já tinha sido arrebatada, que para Deus já aconteceu tudo.